Pessoal, é o seguinte, hoje é sexta-feira, eu sei que não é um dia propício, muita gente, né? Esperando acabar aí a semana para poder descansar um pouquinho, muita gente sai de sexta-feira à noite, mas eu tô aqui porque eu me programei para vir falar para vocês e cá estou. Vamos continuar falando sobre o processo administrativo aí de BPC. Se eu puder falar alguma coisa judicial também, não tem problema, tá? Lembrando que a proposta era falar de BPC-LOAS com ênfase e nas crianças autistas, tá? Porque eu falo que é a maioria do meu público. E aí no primeiro vídeo a gente falou bastante coisa, alguns percalços aí que as pessoas passam, né? Frente ao INSS em busca do benefício. Hoje eu quero falar da devida instrução processual. E aí na segunda-feira, dia 30, será o terceiro vídeo, e aí sim é onde mora, né? O ouro, onde tem o ouro, não pode deixar de lado, porque aí a gente vai dar dicas aí importantes, aonde que você precisa colocar atenção, né? Para não cometer uma falha, para não correr risco de ter um indeferimento, para aumentar sua chance de êxito aí, né? De concessão do benefício, para ter celeridade na fase processual aí, para que tenha uma decisão da autarquia federal aí de forma mais rápida. E vamos dar dicas aí, né, muito importantes. Bom, vamos lá. Então, falando da instrução processual, o que é? Muitas vezes eu falo assim, né? Eu vejo que eu comento aí nos grupos, as pessoas com dúvidas, e eu costumo falar, quando tem a devida instrução processual, o processo caminha mais rápido. Tendo a devida instrução processual, você tem a possibilidade de ter, né, um deferimento, uma concessão muito maior. Às vezes eu falo para vocês assim, as pessoas falam, saiu o resultado pericial, reconheceu deficiência, é certeza que vai conceder o benefício? Eu falo, não, calma lá. Por quê? Porque a perícia é uma mera prova dentro do processo. Tá? A perícia e avaliação social faz prova, volta o processo para o servidor analista e ele sim vai analisar todos os documentos se cumpre os requisitos, inclusive de renda. E aí sim ele vai conceder ou negar o benefício, ou colocar em exigência e por aí vai. E aí quando eu vejo a pessoa que já foi, né, até a perícia e saiu um resultado ali que reconheceu a deficiência, eu falo, nossa, esse é o momento que eu não largaria esse processo de jeito nenhum, faria a devida instrução, peticionaria se fosse o caso. Para quê? Para garantir a concessão, quer dizer, meio caminho está andado, já foi reconhecido ali através da prova pericial que cumpre um dos requisitos, não vai perder esse processo por falha na instrução processual, né? Por erro. Quantas pessoas chegam aqui no escritório, benefício indeferido, e a hora que eu vou analisar não tem nem o que fazer, por quê? Porque teve exigência e não cumpriu dentro do prazo. E aí o que acontece? Né? Temos normativas que diz que é para arquivar esse tipo de processo, né? O que não te dá interesse de agir na justiça, tampouco recorrer na via recursal administrativa. E aí o que acontece? Muitas vezes o INSS ainda erra, porque ele erra pra caramba e ele só indefere, ele não arquiva esse processo. Só que também vai recorrer do quê? Se quem deu causa foi a pessoa que não cumpriu a exigência da forma correta, no prazo correto. Às vezes a pessoa não sabe cumprir a exigência, às vezes ela não percebe o que ela tem que juntar e ela cumpre de forma equivocada. Às vezes ela deixa fluir o prazo e não cumpre a exigência. Às vezes falta muitos documentos, né, que leva a pessoa a uma emissão de carta de exigência do INSS e aí demora o processo, já é demorado. Às vezes você dá a causa para ele ser ainda mais demorado, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, o que precisa ter dentro do processo. As pessoas têm que entender o que é o processo, o que precisa ter dentro do processo e o que não precisa ter dentro do processo, o que precisa apresentar, por exemplo, na perícia, na avaliação social. Por quê? Porque o servidor analista, né, que está com o seu processo ali, ele vai fazer a análise dele. A parte médica é do médico. A assistente social ela vai avaliar aí os critérios sociais e ambientais. Então, assim, cada coisa no seu devido lugar. Precisa ter documentos médicos dentro do processo administrativo anexado lá? Não, não precisa. Os documentos médicos você vai apresentar sim para a assistente social, porque ela faz as anotações dela e obrigatoriamente na perícia médica. O servidor analista sequer vai olhar os seus documentos médicos. Ah, mas eu posso juntar, doutor?
Pode. Se não for um fator confusional ali, pode. O problema é a pessoa que junta ali 200 documentos médicos e outros documentos no meio, o servidor ele não vai dar atenção devida e vai se perder no meio. Talvez você tome uma bomba aí pela falha, né, da instrução do processo. Então, cuidado. Eu gosto de juntar e eu oriento a minha equipe para que junte, sim, os documentos que forem necessários, tá certo? Um ou outro laudo médico eu costumo juntar. Eu costumo fazer a instrução do processo já pensando num possível indeferimento do INSS, porque acontece na metade dos requerimentos. A gente, graças a Deus, aqui no escritório tem um percentual maior do que este de concessão administrativa, talvez devido à boa instrução, à orientação do cliente para a realização de perícia e avaliação social. Então, né, cresce aí o nosso percentual de êxito na via administrativa, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. A realidade por aí, metade é indeferido. E aí a gente já tem que se precaver por um possível indeferimento. E para facilitar a discussão judicial, a gente já começa a peticionar, principalmente explicando aqueles casos, né, bem específicos, analisando caso a caso. A gente vai lá, peticiona, já começa, né, a abranger ali uma discussão que possivelmente ela vai terminar somente em juízo. Então, é o momento de você fazer a devida instrução para a hora que você for para o judiciário te facilitar a discussão, falar isso estava lá, isso estava lá, isso estava lá. Quer dizer, eu deixo o processo tão bem instruído, administrativo, que quando eu preciso ir para o judiciário, mal eu anexo ao processo judicial, mal eu junto aos autos lá outros documentos, porque a gente já tem tudo dentro do processo administrativo. Então, basta pegar o processo administrativo na íntegra, juntar lá no processo judicial e aí eu vou pontuando na minha inicial, né? Eu conto ali o que eu quero narrar para o juiz, eu falo documento tal, página tal do PA. Falo mais alguma coisa, documento tal, prova tal, dentro do processo administrativo, página tal. E aí facilita, né? Mas o que tem que ter? Não pode faltar. Primeiro, requerimento do BPC, aquele que basicamente é um espelho do CadÚnico. Esse requerimento precisa ter? Não precisa mais. Faz algum tempo que já caiu por terra, não é mais necessário. Meus clientes que estão aqui mais antigos assinaram esse documento. Os clientes mais novos nem sabem que documento é esse, porque eu não envio mais para o cliente. Não precisa mais, não é necessário. E o INSS, por um tempo, mesmo depois da desnecessidade, ele vinha abrindo exigência para juntar esse documento. E aí, com o tempo, isso foi se perdendo. Já faz um bom tempo que eu não vejo o INSS de forma errônea cobrar esse tipo de documento, tá certo? Agora, tem um documento que eles pedem e estão pedindo quase em todos os casos agora, tá? Quando o servidor não pede é porque ele errou, porque ele deve pedir, é obrigatório. E aqui eu estou falando principalmente para as mamães que são representantes das crianças aí requerendo benefício, é o termo de responsabilidade. E aí você precisa preencher aquele termo de responsabilidade de que forma? Você vai pôr todos os dados ali, né, seu como responsável. Lá embaixo vai vir o nome do beneficiário, vai pôr o nome do beneficiário, o CPF, que é do seu filho, a quem você está representando. E ali você assina um termo de responsabilidade, inclusive de informar o INSS por qualquer infortúnio, tá certo? Sem esse termo, normalmente o processo ele vai incorrer em exigência. O que eu estou vendo ultimamente, antes eram poucos servidores que não aceitavam a procuração assinada de forma eletrônica. Eu uso aqui no escritório hoje, meu escritório é digital, atende em todo o Brasil, então facilitou muito a questão da assinatura eletrônica. E eu estou vendo muitos servidores exigindo ali a assinatura, né, manuscrita ali. Por quê? Porque ele quer que seja assinatura eletrônica lá pelo Gov. Então, esses programas aí de assinatura eletrônica, como DocuSign, ClickSign, ZapSign, o INSS não está aceitando. Eu estou vendo que está crescendo, né? Só essa semana a gente já pediu para uns 4 ou 5 clientes, né, assinar novamente a procuração de forma manuscrita. A gente manda por e-mail, assinatura eletrônica, isso facilita, o cliente não tem que imprimir, né? A natureza também agradece, é menos papel, só que infelizmente tem servidor que está colocando em exigência para isso, tá? Então, cuidado também com essa questão.
Outra questão, vamos lá, documentos. Primeiro lugar, quem compõe o grupo familiar para efeito do BPC? Tá lá, eu vou ler com vocês, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Quem quiser acompanhar comigo, Lei 8742 de 93. Essa é a LOAS, tá? Vai lá no artigo 20 dessa lei e vamos lá. Artigo 20, ele diz assim, ó, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Aí vem aqui, parágrafo 1º, para efeitos do dispositivo no caput, a família é composta. Então, parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8742 de 93. Ali vai falar quem que é o grupo familiar para efeito de BPC-LOAS, tá certo? Na justiça tem juiz que amplia isso aí, ele, independentemente de existir uma lei aqui, que é uma lei especial, né, e restringe o grupo familiar, tem juiz que amplia, e a gente discute muito isso, recorre muitas vezes. Tem juiz que amplia o grupo familiar porque a Constituição Federal diz que a família tem que subsistir ali as necessidades, né, do seu ente. E na falta dessa possibilidade familiar, aí sim subsidiariamente o Estado. Só que assim, no INSS ele não pode flexibilizar nada. Lembra que eu falei aqui que se superar 1 centavo de renda ele tem que negar o benefício? Então é assim, por que isso? Porque a lei determina e ele tem que seguir estritamente a letra fria da lei. Ele não pode flexibilizar, tá certo? Então ele tem que fazer o que eu vou falar agora. Grupo familiar para efeito do BPC-LOAS. Família composta pelo requerente, é claro, quem está requerendo o benefício, cônjuge ou companheiro, tá? Então não importa se é casado, se é união estável, vai compor o grupo familiar. Os pais compõem o grupo familiar. Na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, tá? Então, assim, se você mora, por exemplo, com a mãe e com o padrasto, os dois compõem o grupo familiar. Os irmãos solteiros, gente, irmão solteiro, tá? Já falei no outro vídeo, creio eu, falei várias vezes aqui no grupo e vou falar aqui de novo. Irmão casado, não entra. Irmão divorciado, não entra. Irmão em união estável, não entra. Irmão que teve união estável e está separado de fato, também não entra, ainda que resida sob o mesmo teto. Beleza? Então é assim, não entra. Quem mais aqui? Os filhos e enteados solteiros, mesma coisa. Casado não entra, divorciado não entra, separado não entra, união estável não entra, tá? Separado de fato. E os menores tutelados, desde que viva sob o mesmo teto, tá? Então, o grupo familiar é somente essas pessoas que eu falei aqui. Ah, eu moro com a minha avó, doutor, ela entra? Não entra. O meu avô não entra. O tio não entra. A tia não entra. Então, não entra, tá? Ah, mas eu moro com minha avó, com meu avô, com o meu tio e todos eles estão no meu CadÚnico. O que eu faço? Tá certo, eles têm que estar no CadÚnico. Porque o CadÚnico não é só para o BPC. A assistência social tem inúmeros benefícios. E aí cada benefício tem o seu requisito, tá? Para você poder acessá-lo. E aí, para efeito de outros benefícios, talvez compute aí a avó, como o Bolsa Família, por exemplo. Tá no trabalho, nem sei quais são os requisitos, tá? Mas estou dando um exemplo. Então é assim, tem que constar todos que residem ali juntos, para efeito de outros benefícios. Pro BPC-LOAS, o INSS, ele só pode considerar esse grupo que eu falei aqui, tá? Companheiro, cônjuge ou companheiro, os pais na falta de um deles, a madrasta ou padrasto, irmãos e filhos e enteados solteiros, tá? Somente esses, acabou. Um erro que muita gente comete, por exemplo, a maioria dos meus clientes são crianças, tá? Crianças com autismo. E aí eu tenho lá a figura de um representante legal. Normalmente a mãe, esporadicamente o pai. Tudo bem? Qual que é o erro que a pessoa comete? A mãe ela acha que o benefício é dela. Quantas vezes eu vejo no grupo as pessoas falar, eu recebo o benefício. Você não recebe nada. Você representa o seu filho.
Quem recebe o benefício é o seu filho, tudo bem? Então vamos entender, quando vai ver essa composição de grupo familiar, é a composição de quem? É a sua que está representando? Não, é a do seu filho. E aonde que está a diferença? Lógico que está a diferença. Lógico que está diferente. O seu irmão é irmão do seu filho? Está entendendo? O seu outro filho é irmão do seu filho. Então, assim, muda o grupo familiar ali. Por exemplo, aqui está falando dos pais. Então, seu pai mora com você. Você vai computar o seu pai? Lógico que não. Por quê? Porque é avô do seu filho. E aí o avô não entra no grupo familiar. Então vocês têm que se colocar na figura do seu filho para entender quem é o grupo familiar. Tudo bem? Ah, mora com o vô, com o tio, com o primo, com todo mundo. Tá lá todo mundo no CadÚnico. Não tem problema. Tem gente que vai lá e exclui do CadÚnico. Não pode fazer isso, está errado. E pasmem, eu já vi advogados na internet falando no vídeo, né? Tem uns aí, inclusive, que vende curso, dá aula, ensina assim, pelo amor de Deus. Eu jamais vou falar isso para o meu cliente. Ele fala para a pessoa ir lá no CadÚnico, no CRAS e tirar do CadÚnico para não correr risco com o INSS. Para com isso, faz uma petiçãozinha, explica para o servidor, né? Fundamenta, resolvido. Não pode tirar do CadÚnico, porque tem outros benefícios que vão ser considerados. Pro BPC não pode ser considerado. E a consideração desse ente que mora com você e não compõe um grupo familiar, prefeito do BPC, que está lá na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8742 de 93, ele pode trazer, né, reflexo positivo e negativo. Veja comigo, se você tem lá uma avó que mora com você e recebe, por exemplo, uma pensão ou uma aposentadoria de 2 salários mínimos, e aí a criança, a mãe e a avó que mora junto. Logo, a renda da avó, ela excluiria aí, né, do critério de renda que o benefício exige. Só que, administrativamente, o INSS está amarrado, ele não flexibiliza, ele não pode computar a avó. Então, é só a mãe e a criança. Se a mãe não trabalha, não existe renda nesse grupo familiar. Tudo bem? Agora vamos ver ao contrário. Vamos supor que é um pai, uma mãe, uma criança e a avó mora junto. E aí o pai trabalha e recebe um salário mínimo. Um salário mínimo divide para o pai, para a mãe e para a criança, supera a renda de um quarto de salário mínimo, que é a renda per capita exigida pelo INSS. E aí, se colocar a avó que não tem renda, vamos supor que não tem renda, dividiria e daria certinho para encaixar. Pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Porque a avó não compõe o grupo familiar prefeito do BPC. Então é assim, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Nem de um lado e nem de outro posso utilizar aqueles integrantes que não compõem o grupo familiar que está lá no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8742 de 93. Tudo bem? Entendido isso, pessoal? Agora que a gente já sabe quem é o grupo familiar, vamos falar o que precisa ter dentro do processo, documentação de todo esse grupo, é claro. Então, em primeiro lugar, CadÚnico atualizado. Se você não tiver CadÚnico atualizado, você já está atrasado aí para quem está em busca, pleiteando aí o benefício assistencial. Então, corre lá no CRAS ou no CRES, atualize o seu CadÚnico. Segundo lugar, precisa juntar documento de identificação com foto ou RG de todos os integrantes do grupo familiar e também o CPF de todos. Um detalhe aqui, o CRAS erra muito. Eu vou falar baixinho porque tem assistente social dentro do grupo e elas ficam bravas quando eu falo disso, mas é uma verdade. O CRAS erra muito, muito. Por que eu falo isso? Porque lá naquela folha resumo não aparece o CPF das pessoas. E aí a gente baixa a certidão do CadÚnico, também não aparece o CPF das pessoas. E aí não é culpa do advogado, porque ele não está vendo, porque não consta no documento. Só que lá dentro da base governamental, que sai todas as informações do CadÚnico, o INSS vê que falta o CPF de um dos integrantes do grupo familiar. E isso acontece o quê? Exigência, só atrasa o processo. E aí o INSS, por exigência, manda atualizar o CadÚnico. Eu tenho uma cliente aqui, ó, que inclusive já foi assistente social. Se a Lélia estiver ao vivo aí acompanhando, manda um oi aí, Lélia. Está aqui no grupo, o caso do filho dela mesmo, salvo engano, foi assim. Mandava atualizar o CadÚnico, ela ia no CRAS, eles falavam que estava tudo ok, voltava com a folha resumo, cumpria a exigência, o INSS punha em exigência de novo, falava que o CRAS não atualizou, ela ia no CRAS de novo, o CRAS dava uma folha resumo de novo, chegava... Só que a gente não enxerga, porque não aparece o CPF. Então é assim, se certifiquem que o CPF consta lá no banco de dados. Às vezes, quando falta o CPF,
É porque você mesmo, quando foi fazer o cadastro ou atualizar o cadastro, você não levou o CPF. Então, muito cuidado, tá? Quando vai fazer o cadastro único, leve todos os documentos, todos os integrantes do grupo familiar. Então, você precisa juntar RG de todo mundo. Ah, os menores precisam de RG? Não, gente. Os menores é aceito somente a certidão de nascimento. Desde que não seja... Só um minutinho, tem a máquina pitando aqui. Desde que não seja o requerente, tá? Por que o requerente? Porque até certo tempo atrás, o requerente também poderia, menor de 16 anos, tá? Ele poderia apresentar só certidão de nascimento. E hoje já tem normativa de que a perícia médica não pode ser feita sem documento com foto. Então, assim, ele obrigatoriamente ele vai precisar do RG. Ah, não precisa ter para requerer o benefício, mas no curso do processo ele vai precisar para apresentar na perícia médica, tá certo? Agora tem um irmão do requerente que é menor. É obrigado por o RG dele? Não. Certidão de nascimento basta, tá bom? RG, CPF de todos os integrantes, certidões. Quem for casado ou divorciado, junta a certidão de casamento, inclusive com a averbação de divórcio, se for o caso. Quem não for casado, for solteiro ou união estável, for certidão de nascimento de todos os integrantes que compõem o grupo familiar, conforme a gente falou no começo do vídeo. Tudo bem? Carteira de trabalho ou qualquer informação ali sobre, quem ofere renda aí, de repente autônomo, o que for, apresente os documentos. Por exemplo, carteira de trabalho, todos os maiores, junta lá carteira de trabalho. A que página que eu tenho que juntar? Página da foto, página da qualificação, páginas de contratos de trabalho e as alterações lá, salariais, observações. Escaneie tudo, monta um arquivo único e manda o arquivo carteira de trabalho, tá certo? Ah, doutor, eu baixo lá a carteira digital. Beleza, manda ela então. Carteira digital, ela é falha, gente. Por quê? Eu não falo aqui para vocês que os CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, a grande maioria contém erro. A carteira de trabalho digital, ela nada mais é do que o espelho do CNIS. Se tiver erro no CNIS, vai ter erro na carteira. E aí, se lá no CNIS tem um vínculo em aberto, na carteira também vai ter um vínculo em aberto. Vínculo em aberto quer dizer que tem um contrato ativo, que existe renda, o INSS vai computar a renda e vai te negar o benefício por superação de renda. Já vi isso acontecer aos montes. Então aqui já vai a outra dica. Analise o CNIS de todos os integrantes do grupo familiar e se tiver vínculo em aberto, resolva antes que você tome um indeferimento. Tá certo? Que mais que precisa juntar? Quem estiver como representante, o termo que a gente já falou aqui, inclusive como preenchê-lo. Quem estiver representado por procurador, lógico, a procuração, documento de identificação do procurador. Ah, está com advogado, está com procurador, documento de identificação do procurador e a procuração. É um problema que muita gente enfrenta. Eu vou falar baixinho aqui de novo para as assistentes sociais do grupo não me massacrar. O CRAS, muitas vezes a pessoa vai até o CRAS e o CRAS faz o requerimento, aí na intenção de ajudar, e a assistente social normalmente está lá para ajudar, só que assim, não tem conhecimento jurídico, tem conhecimento social, jurídico não. Então eu já peguei cada aberração aí no processo que foi feito no CRAS, eu já peguei cada aberração nas pessoas que estão ali esperando à toa que o CRAS manda a pessoa recorrer, induz a pessoa a recorrer, coisas que não dá para resolver em fase recursal administrativa, teria que propor uma ação judicial, mas enfim, se for a sua opção, tem lá o CRAS que vai te ajudar. Se for a sua opção da entrada com advogado, siga as orientações do profissional a quem você confiou a causa, até porque cada profissional tem um conhecimento, traça uma melhor estratégia e conduz o processo de um jeito. Então, contratou um profissional, a advocacia é um trabalho de confiança. Contratou um advogado, tem que ser uma pessoa de confiança. E se você confia nele, você não tem por que perguntar para a vizinha, perguntar no grupo, pegar, sabe? Deixa o profissional trabalhar. Agora, se você quiser ir sozinha, pega todas essas informações que eu estou te dando e eu tenho certeza que você ampliou aí alguns percentuais aí de chance de êxito. Tá certo? Deixa eu ver. Que eu me lembre. Avaliação social. Como eu falei, vai ser analisado, os critérios aí sociais e ambientais.
Perícia médica, será analisado aí a questão médica. Desses dois resultados, eles se unem e dá o resultado da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, né? E aí o que acontece? Esse resultado vai dizer se a pessoa se enquadra no critério deficiência. Ambos os resultados vão dizer se a pessoa se enquadra no critério de deficiência. O que tem acontecido muito? Desculpa, pessoal. O que tem acontecido muito, e eu vejo as pessoas toda perdida, né, nessa questão. Está lá num curso do processo, agendou a perícia médica, passou por perícia e logo depois foi cancelada a avaliação social. Procura dentro do processo, que normalmente tem uma tarefa do INSS que eles conseguiram ali no processo dizendo que as perícias futuras foram canceladas, pois foi reconhecida a deficiência, tá? Por que isso? Porque existe normativa para utilizar o valor médio da assistência social. Por exemplo, é que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês agora, não preparei, mas quando você vê o resultado lá das perícias, tem assim, leve, médio, grave, e tem 3 resultados, e aí tem uma planilha, né? Qualquer dia eu trago para vocês para mostrar, que a junção dos 3 vão dando um resultado lá, um final, tá? E o que acontece? Às vezes a perícia médica foi tão favorável, que mesmo que for completamente desfavorável à avaliação social, não muda, não vai alterar em nada, vai ser concedido benefício nesses critérios, tá? E aí, para que perder tempo? Para que aumentar a fila do INSS, que já é enorme, né? Salvo engano, hoje tem acho que 500 mil pessoas só na fila do BPC, quase 1,5 milhão de pessoas na fila do INSS, são coisas absurdas, tá? Então, assim, para que ficar segurando vaga, agenda? Tem lugar que está agendando para julho de 2024, avaliação social, porque não tem agenda. Você já imaginou? Então foi criado aí essa possibilidade de perícia muito favorável. Para que fazer avaliação social se não vai mudar nada? Já concede o benefício, utiliza a nota média da avaliação. Perícia completamente desfavorável, que mesmo que a avaliação social for ótima, for 100%, não vai mudar. A pessoa vai ter o benefício indeferido. Para que essa pessoa vai ficar esperando, vai ficar na fila e vai prender lá a agenda do INSS? Indefere direto. Então, muitos casos hoje, né, que pode ser feita a perícia médica antigamente não podia, tinha que se fazer a avaliação social, depois a perícia médica, e já há um bom tempo está, né, disponibilizando que façam elas apartadamente, depois unem aí os resultados. E aí o que acontece? A maioria dos casos a perícia médica está sendo feita antes, e com isso eles estão cancelando a avaliação social. E aí você tem que estudar dentro do processo. O cancelamento da avaliação social está ensejando aí um deferimento ou um indeferimento. Se a perícia médica ela foi favorável ou não lhe foi favorável. Tá certo? E aí depois disso volta para o servidor analista, que aí sim ele vai analisar o outro critério, que é a renda. E vai analisar também CAD único se está atualizado, né? São os requisitos do benefício. CAD único atualizado, situação de vulnerabilidade, que é o requisito renda, e o critério de deficiência ou idade avançada. Tudo bem? São os critérios que são analisados. Quando é o BPC para idoso, tem avaliação social, perícia médica? Não, não tem, gente. Não tem. Por quê? Eu já falei aqui para vocês, perícia médica e avaliação social se une para reconhecer a deficiência. E o idoso precisa comprovar a deficiência? Não, basta comprovar a idade. Então, se o idoso fez 65 anos, um dos requisitos já está cumprido. Só basta cumprir o quê? Renda. Aí tem que analisar renda. E quem que analisa a renda, que eu já falei aqui? O servidor analista. Não é assistente social. Então não precisa fazer perícias. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais, pessoal. Bom, acho que é isso. Agora, exigência. O INSS emitiu uma carta de exigência, você tem 30 dias para cumprir. Que é um conselho meu? Eu falo que assim, o advogado ele cuida de centenas, de milhares de processos, tá? E aí o curso do processo é assim, ele é feito de notificações, falando do processo administrativo, tá? Notificações e o advogado faz a movimentação necessária. O advogado não fica entrando todo dia no processo, até porque é impossível isso, né? Quem cuida de milhares de casos não dá. Agora, a pessoa, ela só tem o processo dela. E aí, normalmente, o que ela faz? Ela baixa o aplicativo e fica entrando todo dia no processo. Aí troca a senha,
né? Acaba com o advogado. Por exemplo, no meu escritório fica tudo parametrizado no meu sistema senha para a gente receber as intimações, as notificações, e aí o cliente vai trocar senha e não fala nada. Aí o que acontece? Eu perco o acompanhamento do processo dele. Eu posso perder um prazo, ele pode me induzir a erro por a perder tudo. Tem lá no meu contrato, tem multa contratual se trocar senha e não me avisar. Por quê? Porque a gente pode perder um processo nisso aí. Não é brincadeira o processo, gente. Processo, ele é uma coisa séria. Então vamos cuidar dele como sério, né, que é. Se você contratou um advogado, deixa o advogado trabalhar. Você não precisa nunca mais olhar o seu processo. Ele tem que te posicionar das movimentações do processo. E aí o cliente ele fica igual, parece que é um minigame no celular na mão dele, né? Ele fica todo dia entrando naquele aplicativo olhando. Se você entrou lá e olhou, você abriu o prazo e o prazo começa a correr. Aí você abre, não fala nada para o advogado, aí por erro do INSS o advogado não é notificado e esse prazo flui e você não cumpriu a exigência, o advogado não cumpriu porque ele não recebeu. Quem abriu a exigência foi você. Cuidado, pessoal, cuidado. Se querem seguir um conselho meu, é esse: não fique olhando o processo. Até porque você fica olhando para ficar printando a movimentação e jogando nos grupos, falando que é isso. Gente, você já contratou um advogado que você vai pagar pelo serviço, deixa ele trabalhar. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, você que está sozinho, aí sim você tem que acompanhar. E a hora que você vê lá que entrou em exigência, corre, porque você só tem 30 dias para cumprir essa exigência, tá? Esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado por mais 30 desde que fundamentado. Então é assim, por exemplo, se o INSS te exigiu atualizar o CAD único, aí você foi até o CRAS e o CRAS não tem agenda, marcou para daqui 45 dias. Pega lá o comprovante, vai lá no processo e peticiona para o INSS. INSS, eu requeiro aqui a dilação do prazo, por quê? Porque o CRAS não tem agenda e marcou só para daqui 45 dias e junta lá o protocolo, tá? Esse é um exemplo. Qualquer outra coisa nesse sentido, aí você tem, né? Você comprovando, fundamentando e comprovando que não é possível cumprir dentro dos 30, ele pode prorrogar por mais 30, tá certo? Pessoal, acho que era isso. Falamos bastante sobre a instituição do processo. Olha, sempre que eu falo aqui, eu tenho certeza que muita gente... Tenho certeza por quê? Porque eu já tive retorno nesse sentido. Muita gente que segue esses conselhos ou que dá atenção para aquilo que eu falo e põe em prática, tem resultados aí, né, muito bons, mesmo sem a ajuda de um profissional, mesmo sem, e também, né, não seguindo a orientação daquelas pessoas que só mais bagunça a sua cabeça do que te ajuda. Então coloque isso em prática, tá, gente? Tudo que a gente falou aqui é interessante. Tudo que a gente falou aqui ajuda o processo a ser mais célere e aumenta a sua chance de concessão administrativa, tá certo? Lembrando aquilo que eu falei, o meu percentil aqui do escritório é outro, bem mais alto do que 50% na via administrativa, só que assim, de forma geral, metade dos benefícios são negados na via administrativa. Tá? E quando eu falo aqui, eu sei que no meu grupo também, a maioria das mamães são mamães de crianças com autismo, né? Crianças autistas. Esse número é esse mesmo também, 50%, vamos dizer. E o que eles costumam, né, indeferir? A grande maioria pela perícia médica, infelizmente. Né? Sobretudo as crianças que têm nível 1 de suporte, normalmente tem o benefício indeferido na via administrativa, TDAH, benefício indeferido na via administrativa, epilepsia, benefício indeferido na via administrativa, visão monocular, benefício indeferido na via administrativa, a grande maioria, tá? Se a gente pegar, por exemplo, só as crianças com TEA, com nível 1 de suporte, eu posso dizer que esse percentual amplia para 90% de indeferimento, tá certo? Por quê? Pela perícia médica. Porque quando eles vão fazer lá, né, as pontuações da CIF, sempre eles vão chegar à conclusão de que não cumpre o critério de eficiência, tá certo? E aonde a gente tem que quebrar isso? Aí outro erro das pessoas que estão sozinhas aí, não estão com profissional especialista. Vai lá e entra com recurso. Gente, 99,9% de chance de você tomar outra bomba na fase recursal administrativa, tá bom? Quer que eu te explique por quê? Você teve um benefício negado pela perícia médica, você vai interpor um recurso ordinário administrativo.
ele vai seguir para o Conselho de Recurso, não é o INSS que julga, tá? O INSS ele passa a ser parte nesse processo. Você é uma parte, o INSS é outra, o Conselho de Recurso é outro órgão, e aí é ele que vai julgar. Ele vai ser distribuído para uma das 27 juntas de recurso, ou as câmaras adjuntas, né? A junta de recurso, que ela amplia esse número de 27. E eles que vão julgar, né? Lá é composto, né, vai cair na mão de um relator, ele vai incluir em pauta de julgamento, e aí tem os conselheiros ali daquela junta que vai julgar o seu caso. Normalmente, um conselheiro é um representante do governo, o outro conselheiro é um representante das empresas e o outro é representante dos trabalhadores. E aí, esses três, eles vão julgar o seu caso, tá? O que eu sempre dou de dica aqui? Peça sustentação oral. Primeiro, faça uma boa razão, entregue razões recursais decentes, bem fundamentadas, demonstrando seu direito. Por quê? Porque tem gente que vai lá e faz uma cartinha esperneando. Eu preciso muito, eu estou passando necessidade. Gente, não é isso que eles querem ver, eles não vão te dar, eles não vão se convalescer e te dar o benefício. Eles vão te dar se eles entenderem que se enquadra ali nos critérios da lei. Então você tem que fazer fundamentada a sua razão recursal, aí te amplia. Chegar lá é uma cacetada de processo. Eles julgam em lote. O que é isso, julgar em lote? Eles vão pegando todos os processos semelhantes e aí eles dão aquele en passant assim e vão julgando. Esses dias mesmo chegou um caso no escritório que o acórdão não tem nada a ver com o pedido do recurso. Tipo assim, descabido. Eu vi totalmente despreparado. É claro, já embargamos aí, né? Ainda bem que tinha chegado antes. Eu pedi a sustentação oral, eles julgaram de qualquer jeito, não me mandaram o link para fazer a sustentação oral por videoconferência, porque você pode fazer lá presencialmente ou por videoconferência, tá? E aí quando você pede sustentação oral, por que eu peço? Em todos os recursos administrativos eu peço para fazer sustentação oral. Porque aí você tira lá do lote. Você faz ele tirar do rebanho lá e analisar o seu caso como único. Porque você vai entrar lá ao vivo, normalmente eu faço por videoconferência, você vai entrar lá ao vivo e conversar com os conselheiros, eles têm que estar sabendo do seu caso. Normalmente eles já estão com o voto pronto. Eu vou dizer para vocês que eu já fiz conselheiro refazer o seu voto durante uma sustentação oral. Eles vêm com o voto pronto, eles leem para você antes, e se você tiver de acordo, ok, aí, sabe, para encurtar o tempo. E já teve casos que eu não concordo, e eu falei, eu vou embargar por causa disso, disso e disso. Aí um dos conselheiros falou, opa, eu vou mudar o meu voto. E aí o outro, opa, eu acompanho. Aí o relator, o que ele fez? Ele falou, ao invés de ele falar, eu sou voto vencido, e eu já tinha ganhado o recurso. Ele falou, doutor, o senhor me permite, coisa de 1, 2 dias, eu vou alterar esse voto. Ele, né, também se convalesceu ali com tudo que foi dito durante a sustentação oral. Então faz toda a diferença. Talvez eles não tiveram a devida atenção no momento anterior, e aí quando eles te dão aqueles poucos minutos para que você faça a sustentação oral, você consegue, né, se pronunciando ali, você consegue demonstrar aquilo que você está em busca, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Conselho de recurso. Tem casos que é muito bom ir para o conselho de recurso, tem casos que nem vale a pena perder tempo. Lembrando que a fase recursal administrativa tem sido mais demorado do que a ação judicial. Tá? Se o nosso judiciário é lento, o conselho de recurso é mais lento ainda. E aí depois que é julgado lá, o INSS tem que cumprir esse acórdão. E aí esse cumprimento de acórdão está demorando mais de 1 ano. Tá? Então assim, tem toda a morosidade do conselho de recurso e depois o INSS fica travando o processo para cumprir o julgado, ainda que você reverta lá. Eu tenho vários casos aqui no escritório, de pessoas que me procuraram já com um acórdão lá favorável lá na via recursal administrativa, só que o INSS não implanta o benefício. E aonde que a gente resolve isso? Através de um mandado de segurança. E aí para mandado de segurança você precisa de um advogado, tá certo? Pessoal, por hoje é só, a gente falou muito aqui sobre a instrução processual, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com pessoas que estão aí em busca de benefício, ou que vocês saibam que tem essas dificuldades. Quem está aqui acompanhando no grupo,
Dentro do grupo você não consegue compartilhar o vídeo, porque esse é um grupo fechado, mas convide essas pessoas aqui para dentro do grupo. Aqui na minha rede é aberta, e esse aqui você pode sim compartilhar. Se você gostou, deixa aí um like, faz o seu comentário, tá? Compartilhe, fiquem à vontade, espero ter ajudado de alguma forma, e na segunda-feira eu estou aqui para entregar o ouro para vocês, que aí são dicas bombásticas assim, daquela pessoa que respira diariamente benefício previdenciário, benefício assistencial, BPC Loas, né? A gente trabalha com isso diariamente, é uma coisa que eu falo, quem trabalha com aquilo que gosta, parece que eu não trabalho, porque eu tenho prazer de fazer isso. Meu momento de folga em casa, muitas vezes eu estou fazendo o quê? Estou estudando, estou analisando o processo. Aí tem gente que fala, larga o trabalho, está trabalhando. Estou fazendo a mesma coisa que outra pessoa estaria, de repente, fazendo uma palavra cruzada, assistindo um filme. Eu não gosto de filme, por exemplo. Então eu sinto prazer nisso que eu faço. E com o prazer que eu sinto nisso que eu faço, eu me dedico, eu estudo, eu me envolvo e aí eu venho e repasso para vocês boa parte daquilo que eu sei e eu espero ajudar de alguma forma. Espero todos vocês aqui na segunda-feira, tá? Dia 30/10, às 8 horas, vídeo 3 de 3, dicas aí daquele que respira dia a dia os benefícios, daquele que trabalha com isso e somente com isso. Meu escritório é especializado em direito previdenciário, tá certo? Um grande abraço e até mais.